Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje uma trabalhadora do Lar de Joaquina, a Márcia Dufal, que nós vamos falar, entre outras coisas, sobre família. Já falamos aqui outras vezes sobre família, mas esse é um assunto que não se esgota nunca. E a Márcia está hoje aqui para a gente conversar exatamente sobre esse assunto. Márcia, seja bem-vinda ao nosso programa, Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Obrigada, Jade. Sou eu que agradeço, na verdade, de coração, essa oportunidade de vocês de nos propiciar justamente essa responsabilidade também, né? De atuar um pouco mais na doutrina espírita, especialmente no sentido da sua divulgação, que é a nossa principal tarefa vinculada a ela, né? Realmente é uma satisfação muito grande de nossa parte estar aqui. Muito obrigado. E hoje, no dia que nós estamos gravando esse programa com a Márcia, estamos fazendo um ano de programa Palavra Espírita. E nós queremos agradecer ao público do Facebook, do YouTube, da TV, por essa audiência maravilhosa, e essa é a palavra correta para expressar a verdade. Só para os senhores e as senhoras terem uma ideia, e nesse um ano, Márcia, nós tivemos só no Facebook e no YouTube mais de 30 mil visualizações do nosso programa. Então isso nos enche de alegria, porque eu acho que a gente conseguiu cumprir com o objetivo inicial, que era levar a doutrina de uma forma que as pessoas gostassem de assistir. E parece que a gente alcançou esse objetivo. E hoje, nesse dia do aniversário, a Márcia está aqui conosco. Márcia, já que nosso assunto é família de forma diversa, eu elaborei algumas questões aqui para a gente bater um papo. Certo. E a primeira, a razão de tanta diversidade dentro dos membros da família. Porque eu nem falo diversidades físicas, mas diversidades espirituais, digamos, de gostos e uma série de outros fatores. Como é que se explica isso aí? Realmente, Jader, é uma questão que nos leva a refletir e nos possibilita uma série de entendimentos a esse assunto, especialmente quando Kardec questiona a espiritualidade, né, dessa diversidade, as diferenças corporais, espirituais, onde a própria espiritualidade vem nos trazer a compreensão do que seriam as ligações corporais, o que seria a família corporal, o que seria a família espiritual, e dentro desse contexto nos traz justamente as reflexões acerca da diversificação, das facilidades e das dificuldades que cada contexto te possibilita no campo de crescimento. Trazendo a espiritualidade informações acerca da família espiritual, aquela ligada por laços de afetibilidade, de sintonia espiritual, de simpatias, né, de gostos em comum, de temperamentos mais parecidos, que facilitam aqueles membros que estão postos no mesmo agrupamento familiar a conviver de maneira mais densa, mais expressiva, mais em comunhão. E por outro lado, a espiritualidade nos propõe também aquelas ligações corporais, aquelas ligações que se formam nas famílias de consanguinidade que nem
em todas as ocasiões, tiveram contato prévio. Nem todas as ocasiões tiveram reencarnações passadas em conjunto. Então as ligações estão se formando ali e se estabelecendo a partir daquele momento. Novas etapas evolutivas e se construindo ali, alargando esses laços das uniões espirituais, dessa família espiritual. E nesse campo, nesse processo de vai e vem ao longo das encarnações, vem espíritos individuais, com todo o seu complexo, com toda a sua formação, com toda a sua aquisição ao longo dessas encarnações passadas e que se põe ali num novo agrupamento e se estabelece da maneira como é. Independente da estrutura familiar que se proponha, do pai, da mãe, que já está estabelecido ali, propondo uma educação de acordo com a linha de pensamento e filosofia de vida, independente disso, chegam almas com as suas aquisições, que vão movimentar aquele processo educacional com suas diversificações. E por que razão Deus, a espiritualidade superior, possibilita esses encontros tão diversos que trazem a nós encarnados tantos desafios diariamente ao longo dessa convivência familiar? E está justamente aí a resposta principal desses encontros: crescimento espiritual. Para que possamos aprender com a diferença, para que possamos pôr ali o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa fixação mais adequada em alguns aspectos, possibilitando o crescimento daqueles que não aprenderam bem, talvez, determinada lição, e crescendo com ele nos aspectos onde temos maiores falhas, onde temos maiores dificuldades. Então, a diversidade, não apenas no campo familiar, mas num contexto social em geral, possibilita esse crescimento. Tudo bem, Márcia, eu concordo contigo, plenamente. Agora, e a ingratidão dos filhos? Faz parte dessa diversificação espiritual, digamos? A ingratidão de alguns filhos para com o pai ou para com a mãe, como é que se explica isso para aquelas pessoas que não são espíritas e sim simpatizantes da doutrina espírita? Como é que a doutrina espírita explica isso? Pois é, uma boa pergunta, né? E como ocorre? E como ocorre? Como ocorre? E por que ocorre? De um modo geral. E não apenas entre filhos, em diversas situações. Marido e mulher. Quantas almas se desvelam em cuidados, em dedicações, em zelo, em sacrifícios, e o retorno muitas vezes não é o retorno esperado. A resposta de Jesus o que era? Faça o bem independente de recompensa. A proposta da doutrina espírita é que possamos crescer com o valor adquirido da nossa própria ação, independente da correspondência do outro. Se nós tivermos isso como linha de pensamento principal, não vamos nos decepcionar ao longo da vida, porque eu estou fazendo algo que minha alma me mobiliza em prol de um crescimento meu, que eu já tenho condições de expor. Quando se espera, muitas vezes, uma recompensa, seja do filho, do irmão, do avô, enfim, de quem seja, isso, aquele membro que esteja vinculado a nós, normalmente pode ocorrer uma decepção, porque são almas que nem sempre estão com a maturidade posta ali em plenitude para devolver, para retribuir na mesma sintonia do afeto e do amor. Então o bem, ele deve ser feito independente da postura do outro, e é essa a proposta maior. Então, de acordo com a evolução daquele que esteja posto conosco no mesmo agrupamento familiar, é que vai estar ou não esta gratidão ou ingratidão, né? A ingratidão, ela é fruto do egoísmo, ela é fruto do orgulho, ela é fruto das dificuldades íntimas. Então, qual a tarefa maior daqueles que estão lidando com os membros que estão chegando num agrupamento familiar? É justamente fixar lições, fixar valores universais para que esse serzinho que está se compondo ali, recompondo ali, reconstruindo ali naquele agrupamento, adquira valores capazes de transformá-lo enquanto indivíduo.
na melhor ou pior educação que se lhe haja dado, nesse processo educacional, estará a maior ou pior ingratidão que receberemos desses seres que estão conosco nesse processo evolutivo. Muito bem. Agora, Márcia, nós vamos retroceder um pouco, vamos sair da nossa vida já existente e vamos retroceder um pouco antes de entrarmos nesta vida já existente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que eu te faço a pergunta. Quando que o espírito que irá encarnar o corpo do José perde a noção de que ele é um espírito? Ele vai encarnar num corpo material, certo? Certo. Quando que ele começa a perder essa noção de que ele é um espírito no mundo espiritual? A doutrina espírita explica isso? Explica. Quando se considera a doutrina espírita não apenas como as obras básicas postuladas por Kardec, mas também todo aquele complemento de espíritos de grande evolução que vieram trazer informações mais detalhadas acerca do mundo espiritual. Emmanuel nos trouxe muitas obras através de Chico, André Luiz possibilitou muitos estudos acerca dessas questões. Pesquisadores, posteriormente, estudiosos da doutrina espírita, em suas áreas científicas, psicólogos, psicoterapeutas, que trabalharam fazendo um estudo da doutrina espírita paralelamente à ciência, a fim de justamente fazer aquilo que a espiritualidade nos propôs, comparar a doutrina espírita, submeter à ciência, para possibilitar justamente uma veracidade maior dessa doutrina. Quando fazemos essas análises, podemos perceber dentro de todo o contexto e com os estudos propostos, informações nesse sentido, né? A doutora Ellen Van Bach, uma psicóloga, psicoterapeuta norte-americana, canadense, radicada nos Estados Unidos, ela tem uma obra fantástica que fala sobre essa questão, onde ela fez estudos levando muitos espíritos intraútero e teve a oportunidade de submeter vários casos e fazer uma análise junto a eles desse processo que estava se estabelecendo ali naquele momento de gestação desde o início da concepção. Indo anteriormente, inclusive, na preparação dele, previamente, antes desse início de reencarne, o momento da concepção e como se deu esse processo, como ele assimilou isso e o nível de lucidez desse espírito durante esse procedimento. E ela teve a oportunidade de catalogar numa obra chamada Você Já Viveu Antes? Em inglês, ela tem essa tradução, né? E pôde fazer então essa comparação, né, com o que tem na obra espírita proposta por André Luiz, com o que ela pôde pesquisar também, e alguns estudos de intraútero que já havia de outros pesquisadores que ela pôde confrontar. E ela disse que a grande maioria dos avaliados, naquele instante, tiveram a oportunidade de se manifestar até o 6º, 7º mês de gestação, aproximadamente, com total lucidez. Consciente plenamente de que estava reencarnando, de que era um processo reencarnatório e com a personalidade de adulto, inclusive, não de criança, né? Então, naquele momento, ela pôde perceber que, em regra geral, dependendo da natureza do espírito, da evolução do espírito, com algumas exceções, ele até o 6º, 7º mês de gestação, ele ainda tem aquela lucidez. E a partir desse instante, ele começa a entrar num estado de reclusão para aquele processo final que vai se estabelecer da reencarnação, né? E eu lembro de Anete Guimarães, é uma oradora espírita também, e ela tem um vínculo muito próximo com Divaldo Pereira Franco. E ela relata que Divaldo sempre dizia para ela assim: olha, Anete, quando o espírito está reencarnando, normalmente eu vejo ele ao lado da mãe, no processo de gestação. Ele está em pé ao lado da mãe, lúcido, como adulto. E muitas vezes me diz: oi, Divaldo, estou reencarnando, com lucidez plena. Então, realmente, tem alguns momentos em que o espírito está ali, lúcido, e vai até determinado período, esse processo de lucidez espiritual. O papo tá bom, essa explicação da Márcia, maravilhosa, fundamentalmente para aqueles espíritas que não têm o hábito de estudar a doutrina espírita.
né? Então a explicação da Márcia muito didática, mas infelizmente nós estamos encerrando nosso primeiro bloco. Passa rápido, né, Márcia? Voando. Mas prometemos que dentro de 2 minutos a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Seminário Líbero-Musical Caminhos do Amor, baseado no livro Paulo e Estevão, dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, no Teatro 13 de Maio. Classificação livre. Estamos iniciando com o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco nossa amiga do Lar de Joaquina, palestrante, Márcia Dufal. E a gente está falando sobre N coisas de família. E eu já vou reiniciar esse segundo bloco perguntando para a Márcia, em que momento, Márcia, que o espírito reencarnante se une ao corpo? Existe? A doutrina espírita fala alguma coisa? Que momento que é esse? Ou isso é muito relativo? Fala, Jader, fala. Kardec teve um ensejo de perguntar aos imortais justamente essa questão. Quando ele falava da união da alma e do corpo, em que momento se dá e se estabelece esta união? E a espiritualidade é muito clara em dizer que no momento da concepção, desde o início do processo de concepção, onde vai se formar a célula-ovo, já se estabelece ali uma aproximação espiritual, na verdade antes ainda, no processo de impulso daquele material genético para a formação da célula-ovo, para o início de um processo gestacional, já tem um espíritozinho ali possibilitando que um daqueles espermatozoides ganhe a corrida. Já está ali movimentando energeticamente para que muitas vezes o corpinho em debilidade seja o primeiro a chegar, né? De acordo com a necessidade evolutiva. Então, desde o momento da concepção tem um espíritozinho ali vinculado a todo o processo, já começa a reencarnação naquele momento. Então, e ela vai se estreitando, aqueles laços de ligação entre espírito e corpo, até o instante em que há o nascimento em si e a união definitiva do corpo físico e do espírito. Márcia, uma outra questão do planejamento espiritual pela parte espiritual. Ou seja, o planejamento dos espíritos para com o futuro corpo encarnado que se chamará Maria, ou João, ou José, não interessa. Como é que se dá esse planejamento? Quem é que participa desse, ou melhor dizendo, quem é que pode participar desse planejamento? A equipe espiritual, ok, mas eu, Jader, Márcia, João, José, Maria, nós temos esse direito de participar do nosso futuro, do nosso planejamento na futura vida que vamos encarar? Com certeza, Jader, assim, ó, o nosso direito, ele nunca vai nos ser nos negado na proporção das nossas condições de compreensão e participação no processo. É claro que muitas vezes posso eu não ter condições adequadas de participar de um processo reencarnatório decorrente muitas vezes da minha dificuldade íntima, da minha falta de evolução espiritual, da minha negação em alguns aspectos, onde muitas vezes a espiritualidade vai ter que se posicionar de maneira mais intensa e fazer algumas decisões por mim, porque percebe que eu não tenho condições de participar muitas vezes, ou
que eu estou estabelecendo algumas questões que não vão me levar a um crescimento maior. Então, o acompanhamento espiritual, ele está na maior ou menor proporção do meu crescimento espiritual. Então, quanto mais condições evolutivas espirituais e íntimas eu tiver, maior será a minha participação e intervenção nesse processo. Quanto menor, maior será a atuação por parte da espiritualidade definindo essas questões para que eu possa me estabelecer ali juntamente com os meus pais, com os meus irmãos, com aqueles que estarão vinculados a esse processo e ainda estiverem ali naquele momento de preparação, preparando uma espinha dorsal do processo educacional, familiar que vai se estabelecer, sendo modificado muitas vezes com as modificações que se estabelecem em função do nosso livre-arbítrio lá. Após o momento da reencarnação, muitos ajustes por parte da espiritualidade, muitas alocações. Fulaninha deveria casar com fulaninho, aconteceu uma situação lá, fulaninho olhou para outro, enfim, outros processos, os filhos que estavam previstos para aquele casal que já não se estabelece, já tem uma modificação. Então, apesar de um planejamento prévio, muitas mudanças podem, de acordo com as circunstâncias da vida e o nosso livre-arbítrio, se estabelecerem ali. Mas quantas famílias, Jader, a gente percebe que, apesar de um planejamento prévio e um andamento que se estabeleça, conseguem na Terra dar um salto muito além daquele planejado. Conseguem adotar filhos, conseguem fazer muito mais gols do que faltas nesse processo educacional por conta da convivência familiar. E quantas famílias têm a possibilidade da espiritualidade? Poxa, eles estão dando muito mais do que estava planejado. Vamos mandar mais fulano, vamos possibilitar mais determinada situação, e a espiritualidade ali naquele manejo de conciliação conosco, trabalhando aqui, e eles lado a lado conosco, reestabelecendo o planejamento familiar, reestabelecendo esse programa familiar, que ele é dinâmico e continua, não ficou previamente estabelecido, e estamos constantemente nesse planejamento inseridos, modificando para melhor ou pior, de acordo com a nossa vivência. Márcia, tu acabaste de falar, e a doutrina espírita fala isso, que existe um planejamento espiritual prévio antes da nossa encarnação. Muito bem. Agora, ao sair daqui hoje, eu vou tropeçar e quebrar o dedão do pé. Certo. Agora à noite, eu vou sair de algum lugar por uma rua muito escura e serei assaltado. Já fui assaltado 2 vezes. Isso é premonição? Não é premonição. Estou apenas dando um exemplo. Essas particularidades, quebrar o dedão do pé, ser assaltado, isso também está incluso no nosso planejamento futuro para a nossa vida enquanto seres encarnados? Não, Jader. Há pequenos detalhes assim e mais corriqueiros da nossa vida que está diretamente ligada à nossa postura e à nossa vivência mesmo. A tua desatenção no caso de não pisar corretamente com o pé, não olhar para o chão e tropeçar. E a gente não pode, assim como não pode atribuir tudo a um planejamento, isso estava escrito. Isso não, porque senão estava no meu caminho. Exatamente. Assim como você também não pode atribuir tudo aos espíritos. Aquela ideia Correto. Equivocada, tudo é espiritual. Foi um espírito que fez tal coisa, daqui a pouco, ou seja, eu tiro de mim a responsabilidade. Sim. Da minha postura equivocada, da minha falta de cuidado, do meu desregramento, e assim a gente vai utilizando muitos desculpismos para a nossa postura, né? Então, realmente, alguns detalhes não estão programados. Estão, sem dúvida. Agora, o espírito reencarnante, ele sabe a época em que ele vai reencarnar? Kardec fez justamente essa pergunta à espiritualidade também, com relação ao momento da reencarnação, se teríamos consciência plena desse momento. E a espiritualidade coloca que há uma certa intuição, há uma certa percepção, assim como o cego tem quando se aproxima do fogo, que ele sente o calor, ele sente a presença do fogo. Porém,
não temos a consciência plena desse momento. Quando ele se aproxima é como uma espécie de intuição, né? Mas não sabemos o momento que vamos reencarnar diretamente, assim como não sabemos também o momento que vamos desencarnar. Sabemos que vamos voltar e ir inúmeras vezes até que esse processo de crescimento esteja estabelecido, né? Mas o momento exato, não. Essa é obra de Deus. Perfeito. Agora, Márcia, vamos falar um pouquinho sobre personalidade. Dentro de uma mesma família, e isso não é raro acontecer, a gente encontra pessoas dos mais variados tipos. Um tem muita personalidade, outro tem menos, outro é um Maria vai com as outras, como se diz no popular, né? Da onde vem essa personalidade ou essa falta de personalidade? Por que isso? O corpo, ele vem do corpo. O espírito não vem do espírito, né? Então, o pai e a mãe trazem apenas o corpo. Apenas o biológico. Biológico. Né? Possibilitando que aquele espírito se estabeleça ali naquele processo inicial para a sua reconstrução, a sua melhora, né? Eu costumo dizer que o dia que a gente amar o pai, a mãe, o irmão, os filhos, os que estão ali na volta, do mesmo jeito que a gente ama o mendigo da rua, não precisaremos mais estar aqui. Porque a proposta principal é justamente o amor. E não foi à toa que Jesus Cristo, quando esteve na Terra conosco, falou tanto desse processo de amor, né? O pouco tempo que ele esteve conosco, que não foi muito tempo, as poucas parábolas que ele nos trouxe, as poucas mensagens que ele nos trouxe, todas giraram em torno de uma possibilidade que chegássemos ao caminho principal, que era o amor, a vivência do amor universal, né? Então, realmente isso é fundamental. E se estabelecer num agrupamento familiar tem justamente esse propósito. Somos espíritos milenares, viajantes da evolução. Viemos ao longo de encarnações e encarnações trazendo um arcabouço do que somos e que se formam e se reconstroem a cada nova encarnação, alterando essa personalidade, alterando o que somos, como nos expressamos em personalidade. E os pais, o agrupamento familiar, nessa recepção das crianças, tem um papel fundamental de transformação dessa personalidade, né? A criança que chega, já foi perguntado justamente a espiritualidade, por que o período da infância para um ser? Por quê? E a espiritualidade é muito clara. Porque ela está mais maleável, porque ela está mais moldável, porque você vai conseguir trabalhar caracteres educacionais ali. Você precisa observá-la, percebê-la desde o berço, justamente para que você veja ali o egoísmo se estabelecendo numa criancinha pequenina, muitas vezes, que não quer participar, para que você possa trabalhar com ele num processo educacional, naquilo que ele precisa, dando o material para o crescimento dele. E com o outro, talvez tu possa facilitar mais, porque ele já tem uma personalidade diferente, ele já é mais amigável, mais sociável, você vai ter outros valores para trabalhar. Então, a personalidade, ela está na proporção das necessidades também reencarnatórias daquele espírito, e vai se estabelecer, e é importante que se estabeleçam. É importante essa diversificação, para que os pais, os educadores que estão ali na volta, que muitas vezes não é o pai e a mãe, é o avô que está criando, é a avó, é a mãe solteira, né? É o pai sozinho, então é a criança adotada que chegou, foi adotada por um ou por um casal, enfim, independente do processo, está ali não é por acaso, né? Justamente com suas personalidades, e essa diferenciação está justamente na individualidade de cada alma, que traz consigo suas tendências positivas e negativas. A criança que assimila com facilidade as coisas boas que são lhe passadas, assimila com a mesma facilidade as coisas ruins. Então, tamanha a gravidade nesse processo educacional, tamanha a nossa responsabilidade nesse processo, justamente a fim de possibilitar o crescimento, para que possamos nos sentir felizes no final desse processo, ao olhar a obra do que a gente está devolvendo a Deus, né? Como vai estar esse serzinho no final dessa caminhada, que possa crescer em seu melhor e que eu possa trabalhar com ele, né? Aquelas dificuldades, para que ele possa se estabelecer na Terra, transformando o mundo. Porque aquela modificação ali no macroagrupamento familiar vai se estabelecer na sociedade. Teremos os políticos de amanhã, teremos todos aqueles que coordenarão essa sociedade no amanhã, e saíram de lares.
Não é à toa que a espiritualidade nos coloca a importância desse agrupamento familiar, a importância da família nos dias atuais, a célula. O que significa célula? O que dá vida a um organismo. Não é? Quando a célula principal está doente, ocorre justamente a dificuldade orgânica, o câncer que se estabelece, né? Então a célula principal, que é a família, precisa realmente ser avaliada com carinho, repensada e encarada de uma forma diferente de nossa parte, dando o zelo, dando o cuidado, estabelecendo a dedicação necessária para esse processo, né? Muitas vezes a gente dá coisas aos outros e não se dá, né? Em detrimento do amor, do bem, da caridade. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa Palavra Espírita e o papo de hoje foi simplesmente maravilhoso sobre família, com essas explicações didáticas da Márcia. E nós queremos te agradecer, Márcia, por ter vindo aqui, com certeza absoluta, esclarecer muitos itens, muitos fatores que ainda eram obscuros para provavelmente alguns dos nossos telespectadores e também daquelas pessoas que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos encerrando agora sim o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, Execução de Projetos de Iluminação. Seminário Líbero-Musical Caminhos do Amor, baseado no livro Paulo e Estevão, dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, no Teatro 13 de Maio. Classificação livre.